Olá, gente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos e todas e todes. Eu sou o professor Redivaldo Sodré, sou do IFCE Campus Tabuleiro do Norte e estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês com a disciplina matemática nesse projeto Super Enem. Bom, é interessante a gente começar a pensar como a matemática está inserida no Enem. O professor Glauber já tem ministrado algumas aulas para vocês e vou dar sequência hoje com mais uma aula, tá? Nossa aula de hoje é sobre ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. Vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês alguns conceitos e a gente olhar especificamente como esse conteúdo cai no Enem, como é que você deve se preparar para que esse conteúdo se saia bem sucedido com esse conteúdo, tá? Essa é a minha intenção. Então vamos começar aqui. Esse é o módulo 1, esse é o módulo 4, mais a aula 1, e a gente aqui vai começar a trabalhar com os conceitos fundamentais. E aí eu vou falar um pouquinho do ciclo trigonométrico, como eu disse no início, e um pouquinho das funções seno e cosseno, que esses são os elementos que aparecem com mais frequência nas provas do Enem, pela análise que a gente fez dos últimos anos do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu trouxe aqui alguns conceitos que eu acho que é interessante vocês estarem bem inteirados quando se fala dessa parte de trigonometria no círculo trigonométrico, tá certo? Primeiro é o conceito de arcos e ângulo. Bom, o que seria arco e ângulo? A gente vai pensar aqui uma circunferência, tá? E aí nessa circunferência eu vou marcar aqui dois pontos, ponto A e o ponto B. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse ponto A e B, eu vou pegar um marco de circunferência, né? Exatamente um pedaço, né, dessa circunferência que eu vou chamar o arco AB. A bem da verdade, se vocês forem olhar, quando eu marco aquele ponto A e B ali, a circunferência ela fica dividida em duas partes. A parte menor e tem o outro arco maior. Essa parte aqui, né? O arco AB, e tem essa outra parte aqui, que são outro arco. A gente vai chamar exatamente AB ou essa parte daqui, né, menor, ou essa outra parte maior aqui, a gente vai chamar de arco, tá certo? Cada uma dessas partes aí. Esse arco que a gente acabou de definir, eu tenho esse arco aqui AB, o menorzinho, e tem esse arco maior, tá? Esse arco menor, definido pelos pontos AB, ele vai definir um ângulo central. Eles tudo entendem um ângulo central, que é exatamente esse ângulo aqui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Eu quero agora pensar na definição de grau e de radiano. O grau, você vai pensar o seguinte: você pega essa circunferência, divide essa circunferência em 180 partes e toma uma parte dessa circunferência, tá certo? Isso aí é o que a gente vai chamar de grau. Bom, vocês podem observar que, na verdade, é algo equivalente, né? Eu posso pensar na circunferência toda e pegar, ou seja, quando eu tenho uma volta inteira, eu tenho 360 graus, e aí eu tomo uma partezinha, aí vai ficar 1 sobre 360, isso é 1 grau. Ou eu posso pegar metade da circunferência e pegar uma parte, né? Eu falei há pouco, né? Você divide em 180 partes, mas na verdade é metade. Eu pego metade da circunferência, divido em 180 partes, pego uma parte, e essa parte é o que a gente vai chamar exatamente de grau. O grau é representado aqui por essa simbologia, né? Tá aqui, né? 1 grau. E vamos à definição de radiano. Bom, o radiano, você vai pegar uma circunferência, tá? Como a gente pegou há pouco, e eu vou desenhar nessa circunferência um arco de tamanho raio dessa circunferência. Isso é o radiano. E o que acontece? Vocês podem ver aí nessa animação, esse é exatamente o radiano, tá? A pergunta é: quantos radianos cabe dentro de uma circunferência? E aí essa animação ela nos diz que eu consigo colocar dentro de uma circunferência 6 radianos mais uma coisinha. Por isso que a gente tem que, o comprimento da circunferência é 2π, né? Então, 2π, se você fizer a conta, dá 6, alguma coisa, né? Π é aproximadamente 3,14. Então, dentro de uma circunferência, você consegue colocar 6 radianos e sobra um espaçozinho. Exatamente
porque o radiano é um arco que é definido como sendo o mesmo comprimento do raio da circunferência. Bom, então, para a gente trabalhar com ângulo, a gente pode usar grau ou pode usar radiano. E aí a pergunta que a gente faz é qual a relação entre radiano e grau, tá? A relação é essa, né? Quando eu caminho, eu dou uma volta inteira na circunferência, isso é 360 graus, e isso vai dar exatamente o comprimento da circunferência que a gente aprende que é 2π, tá? E isso significa, então, que se eu pegar metade da circunferência, 180 graus, eu vou ter exatamente π radiano. E essa é a relação que a gente utiliza para passar de uma unidade para outra. Então, 180 graus é π radiano. Então, por exemplo, se eu tenho 30 graus, como é que eu penso 30 graus em radiano? Então, eu vou lá usar essa relação. 180 graus, tá, para π radiano. E aí eu quero saber 30 graus, como é que eu escrevo em radiano? Vou colocar um xzinho aqui. Então, isso aqui vai ficar 180 x, que é igual a 30x. 30π. Esse grau com esse grau, ele vai embora e a gente vai resultar aqui exatamente x é igual a 30π sobre 180. Que se você simplificar ali o numerador e o denominador por 30, você vai ter exatamente π sobre 6, tá? Bom, ou seja, 30 graus é a mesma coisa de π sobre 6. Claro que, de modo geral, se você está em grau e você quer transformar para radiano, é só você dividir esse seu grau por 180. Então é isso. As unidades que vão aparecer para a gente aqui é o grau e o radiano que eu apresentei agora para vocês. Vamos então para o ciclo trigonométrico. Vou então pensar numa circunferência. Essa circunferência ela vai estar centrada na origem do sistema, né, do eixo cartesiano. Essa circunferência ela tem raio 1. A gente vai tomar uma circunferência de raio 1 e eu vou marcar aqui, pessoal, esse ponto daqui, ó. Esse ponto A. Esse ponto A, esse ponto A é o ponto de coordenada 1, 0, tá? Que aqui exatamente é um ponto sobre o eixo X, então é um ponto de coordenada 1, 0. A gente vai chamar esse ponto A de origem do sistema, origem do círculo trigonométrico, tá certo? E aí eu vou, a partir desse ponto aqui, eu vou caminhar sobre a minha circunferência. Bom, à medida que eu vou caminhando nessa circunferência daqui, eu vou descrevendo arcos. E esses arcos subtendem a ângulos, como a gente acabou de ver. Então, se eu pegar aqui, caminhar aqui, eu tenho esse ponto aqui, ó, ponto P. Então, eu vou pegar, ligar aqui, da origem até o ponto P, e eu vou ter esse ângulo aqui, esse ângulo θ. Aqui. E aí eu tenho, então, esse ângulo aqui, ele subtende esse arco aqui, que é dado em radiano, tá? Nesse ciclo trigonométrico, a gente vai definir as nossas funções trigonométricas. Vocês aprenderam lá na época da escola seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Lá, a gente calculava seno, cosseno e tangente para ângulos agudos. Aqui a gente amplia, a gente estende essa noção, e a partir de agora a gente vai poder calcular seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que você queira, tá certo? Bom, como eu havia dito, o ciclo de raio 1, e esse ciclo aí, a gente tem algumas características. Então, como eu já falei, é um ciclo trigonométrico, né, centrado na origem do sistema cartesiano, tem raio 1, mas a gente faz algumas conversões. Esse ponto A, eu peguei esse ponto A e caminhei sobre a circunferência no sentido anti-horário. E esse sentido anti-horário que a gente toma, a gente convenciona como sentido positivo, tá? Se eu caminhar no sentido horário, a gente convenciona como sendo negativo. Então, por exemplo, eu saio aqui do A, né, que é onde eu começo, e vou até esse ângulo aqui,
tá? Suponha que esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, tá? Caminhei aqui 30 graus. Então, eu caminhei no sentido positivo, é 30 graus. Mas eu poderia caminhar 30 graus no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, no sentido negativo. Então, aqui eu posso representar isso daqui como menos 30 graus. Tá? Então, essa é a convenção aqui no ciclo trigonométrico. A gente marcou ali o ponto A, que é onde a gente começa. Se do outro lado, aqui no lado oposto, né, no simétrico, está o A', que é exatamente o ponto onde a gente termina, consegue construir um ângulo de meia volta. Vamos olhar como é que a gente vê esses quadrantes. Então, você tem o ciclo trigonométrico, e a gente já sabe lá do plano cartesiano, que no plano cartesiano a gente divide em quadrantes. A mesma coisa que no ciclo. Como eu estou pensando sempre no sentido anti-horário, a gente vai ler nessa sequência. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Esses são os quadrantes aí. E aí, resumindo as informações que a gente viu até agora, o círculo trigonométrico, ele está centrado na origem, tem raio unitário. Os arcos, eles começam na origem do sistema, ou melhor, desculpa, os arcos começam no ponto A, que é 1, 0, não é a origem do sistema, claro, né? E a medida algébrica, ela vai ser positiva quando eu caminho no sentido horário, anti-horário, e no sentido horário, a gente caminha negativamente. Então, positiva no sentido anti-horário e negativa no sentido horário. E a gente tem a divisão em 4 quadrantes, tá? Tá aí o ciclo trigonométrico, e aí a gente marca nesse ciclo trigonométrico os ângulos notáveis, os principais ângulos. Né? Então, aí, de novo, vamos então aqui olhar cuidadosamente. Então, aqui a origem do sistema aqui, que foi aquele ponto A, você tem aqui exatamente 0 grau, que é onde você começa a contar os arcos, tá? 0 grau aqui, você vai caminhar aqui no sentido anti-horário, e aqui você vai ter exatamente um ângulo de 90 graus. Aqui você poderia pegar de novo, né? Um ângulo aqui a 30 graus, pegar aqui um ponto P aqui sobre o círculo. Ops, não saiu bem aqui, pera. Você pode pegar aí sobre o círculo esse ângulo de 30 graus, posso pegar aqui sobre esse círculo o ângulo de 60 graus. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor, gente. Canetinha. Ops. Pronto, então aqui 30 graus. Poderia pegar aqui o ângulo de 60 graus. E assim vai, né? Vou caminhando. Até chegar aqui o ângulo de 90 graus. Eu coloquei ali 30 e 60 porque são aqueles ângulos que a gente já conhece lá do ensino médio, né? São ângulos notáveis que tem naquela tabela, naquela famosa tabelinha. Esse ângulo de 90 graus, se você fazer a conversão para o radiano, você tem que 90 graus em radiano é exatamente π sobre 2. Então, aqui você tem um ângulo de 90 graus ou π sobre 2 radiano. Então, eu caminhei o primeiro quadrante. Continuando, seguindo aqui, você vai fazer aqui esse ângulo de meia volta, né? 180 graus, que em radiano a gente já sabe que é exatamente π. Esse compreende o segundo quadrante, e o terceiro quadrante começa aqui no π e vai até 3π sobre 2, que em grau é 270. E aí a gente volta, né, encerra o ciclo quando você forma um ângulo de 360 graus ou em radiano 2π. E aí a gente tem a volta completa, tem um círculo completo, tá? Esses são os ângulos notáveis. Daqui a pouco a gente vai falar de seno e cosseno, e é interessante para a prova do Enem que vocês tenham em mente esses ângulos notáveis, esses ângulos que estão aí no ciclo trigonométrico, tá? Bom, e aí eu queria comentar com vocês um pouquinho agora sobre arcos côngruos. Porque o que acontece? Observe que a gente sempre está pegando um pontinho lá no ciclo trigonométrico e olhando o ângulo que o segmento OP, né, desse ponto que eu peguei no ciclo, forma com o eixo horizontal. E aí, o que acontece quando eu dou mais de uma volta, tá? Aí, vamos pegar aqui esse ponto aqui, exatamente aqui na circunferência trigonométrica. Se eu partir aqui da origem dos arcos, caminhei até aqui, você tem um ângulo θ. Agora, o que acontece se eu caminhar novamente a partir dele, caminhar 360, eu vou parar no mesmo ponto. Então, cada vez que eu saio desse ponto P e caminho 360 graus, eu paro
novamente nesse ponto. O que ocorre? Isso diz para a gente que se eu estou no ponto P e caminho 360 graus, eu volto de novo no ponto P. E assim, se eu pegar então 30 graus mais 360 graus, que vai dar para a gente 390, tanto o ângulo de 30 graus quanto o ângulo de 390 vai nos dar o mesmo ponto nesse ciclo trigonométrico. Então, esse é o que a gente chama de arcos côngruos. Então, de maneira geral, a expressão geral dos arcos côngruos em grau e radiano, eu pus aqui. Então, aqui você tem um ângulo alfa, ou melhor, desculpa, você tem um ângulo alfa zero, tá? E aí você soma esse ângulo alfa zero, um múltiplo de K. K é a quantidade de volta. Dei uma volta, peguei o ângulo que eu tinha, dei uma volta. Eu peguei o ângulo que eu tinha, dei duas voltas. Então, K é a quantidade de volta que eu vou multiplicar por 360. Então, no caso, se eu tiver, no meu exemplo aqui, o alfa seria exatamente o 390, e aí o ângulo de 390, ele é o ângulo de 30 graus, mais 1 vezes 360. O que significa? Significa que o ângulo de 390 é o ângulo de 30 graus mais uma volta no ciclo trigonométrico, na circunferência, tá certo? Você pode caminhar aqui tanto em graus, mas você pode também caminhar em radiano. Essas são as expressões. Tá, então é importante vocês terem isso em mente quando a gente fala de trigonometria, quando a gente pensa no ciclo trigonométrico, tá certo? Toda vez que eu tenho um dado ângulo, somo 360 graus ou 2π, a gente está tratando do mesmo ponto, do mesmo ângulo, tá certo? Aqui eu coloquei 390, mas eu poderia pegar 30 graus e dar duas voltas. Dá 2 voltas 720, tá certo? Vai representar o mesmo ponto lá no ciclo trigonométrico. E aí, pensando nisso, vamos às nossas definições, tá certo? Das funções trigonométricas. Vou começar aqui com a função seno e cosseno, né? Desculpa, vou começar com a função seno, mas vamos olhar essas duas funções logo aqui no ciclo trigonométrico. O que eu quero que vocês peguem bem? Então, tem uma circunferência trigonométrica, né? O ciclo trigonométrico. A gente já sabe que ele tem raio 1, e aí eu vou marcar um ponto nessa circunferência, tá? Marquei o ponto P, tá aqui. Esse ponto P, com o segmento OP, esse segmento aqui, ó, OP, deixa eu desenhar aqui para ficar claro para vocês, ele forma um ângulo θ com o eixo X, tá? E aí, o que acontece? Esse ponto P, como ele está no eixo cartesiano, ele tem um X e tem um Y, né? Aqui tem um Xzinho, tá? E tem um Y, claro. E aí, o que a gente vai chamar de seno e cosseno? Eu vou definir separadamente, mas o cosseno vai ser exatamente a abscissa daquele ponto P e o seno vai ser exatamente a ordenada desse ponto P. Tá certo? Então, eu vou olhar para esse ponto no ciclo trigonométrico, vou olhar a abscissa e olhar a ordenada. Vamos, então, começar a tratar especificamente da função seno. Então, aí está aí o ciclo trigonométrico, tá certo? E aí, gente, o seno, então você tem aqui o ponto P, como eu comentei. O seno, ele vai ser exatamente a ordenada. Então, se você pegar aqui esse ponto, ele tem aqui o X, ele tem o Y, e aí esse comprimento daqui, ó, ele é exatamente o Y. E é esse comprimento aí que é o seno de X, tá? O X aqui, a gente está tomando o ângulo que OP, né, que é a origem do sistema, o ponto O ao P, lá no ciclo, forma com o eixo horizontal. E aí, vamos ver algumas características dessa função seno. Bom, primeira coisa, vamos pensar aqui no gráfico, vamos pensar aqui, antes de eu pensar no gráfico, vamos só analisar qual seria o seno dos ângulos notáveis do ciclo trigonométrico, tá? Então, primeira coisa, se a gente está definindo a função seno como sendo
a ordenada daquele ponto ali, então isso significa que se o ponto está sobre o eixo horizontal, ou seja, sobre o eixo x, o y dele é zero, ou seja, a ordenada é zero. Então, quem seria o seno de zero? Ou o seno de 0 grau ou de zero vai ser exatamente zero, porque é um ponto sobre o eixo x. Então, um ponto sobre o eixo x, a gente já sabe que o y dele é zero. Então, vamos aqui fazer um resumo aqui, ó. Então, seno de 0 grau é zero. Vamos caminhar pelo círculo, gente. Tô aqui, ó, 0 grau, caminhei. Cheguei aqui, ó, isso aqui é 90 graus ou π sobre 2. Quanto seria esse seno? Vamos ver. Esse ciclo trigonométrico aqui, ele tem raio 1. Então, esse ponto daqui é o ponto de coordenada 0, 1. Então, o x dele é 0 e o y dele é 1. Então, o seno de 90 graus ou π sobre 2 é exatamente 1. Porque quando você chega aqui, esse comprimento é exatamente, ó, 1. Então, seno de 90 graus é 1. Agora, amor, aqui, ó, vem cá. Se eu pegar aqui, esse ponto daqui é o ponto. Aqui, o x é menos 1 e o y é 0. Ou seja, eu tenho que o seno é 0, porque é ordenada, é 0. Então, seno de 180 é 0. Seguindo aqui, você tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto daqui, ó. Isso aqui é exatamente o seno, né? O seno é sempre o y. E aí, esse ponto daqui, a gente já sabe que é o ponto de coordenada. O x é 0 e o y é 1. Então, desculpa, y é menos 1 aqui, né? Na parte baixo. Então, seno de 270 ou 3π sobre 2 é menos 1. E aí, finalmente, você volta aqui, né, para o 360 ou 2π, que vai coincidir com o seno de 0, tá? Que é 0. Tá? Então, esses aí são os valores do seno nos pontos notáveis do ciclo trigonométrico, tá? É importante que vocês tenham. Precisa decorar isso? Não. O que vocês precisam só ter em mente é que o seno está relacionado com o eixo vertical e que se um ponto está sobre o eixo horizontal, a ordenada dele é 0. E se o ponto estiver sobre o eixo vertical, o seno vai ser exatamente ou 1 ou menos 1, porque a gente está trabalhando com o ciclo trigonométrico de raio 1. Tá, pessoal? Então, essas aí são as características do seno. Então, agora, com esses pontos aí, a gente pode traçar o gráfico lá no eixo cartesiano. O que a gente vai fazer? No meu eixo horizontal, eu vou colocar esses valores de ângulo, vou colocar lá em radiano, colocar 0, tá. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? Tá aqui o 0, π sobre 2, π, 3π, 2π, tá? E aí, vou marcar. A gente acabou de ver que o máximo que pode, o seno pode assumir é 1, tá? Porque você está no ciclo trigonométrico, então a sua ordenada no máximo chega a 1 e o mínimo menos 1. Então, a gente marcou aqui o menos 1 e 1. E aí, ligando esses pontos, a gente tem esse gráfico daí. Esse é o gráfico do seno. O gráfico do seno chama-se senoide, tá certo? E aí você tem uma característica bem importante dessa função, é a questão da periodicidade, uma função periódica. Por que você observa? Você começa, aqui, né, a gente começou a partir do 0, ela fez esse movimento, subiu, desceu, e o que acontece depois dos 2π? Se a gente continuar seguindo, ela vai fazer o mesmo movimento, ou seja, a mesma característica. Então, esse gráfico é que ele se repete, começa a se repetir a partir de 2π. Exatamente por aquela questão que a gente acabou de falar, né? Quando a gente está no ciclo trigonométrico, a gente tem que, cada vez que eu somo 2π, eu começo a voltar aos mesmos pontos, tá? Então, esse é o gráfico da função seno. É importante que vocês tenham em mente, sim, a característica desse gráfico, tá? Observe aqui, né? Todos os valores vão estar, né, nessa faixa entre menos 1 e 1. Eu vou destacar já essas coisas novamente para vocês. E aí, para a gente finalizar aqui sobre o seno, vamos dar uma olhadinha nessa animação aí.
Esse é o ciclo trigonométrico, que é o ciclo trigonométrico, e o que acontece com as funções trigonométricas? Você pega esse ciclo trigonométrico, você desenrola e vai formando o gráfico da função. Então, eu vou marcar os pontos aqui nesse ciclo, e aí vou... esse ciclo, à medida que eu vou marcando os pontos, você vai desenhando aqui o gráfico. Tá vendo? O ponto aqui, o ponto azul, caminhando aí sobre o ciclo trigonométrico, e aí vai formando os pontos, e aí você vai desenhando a função seno, tá? É a função de Euler, né? Que desenrola o eixo, ou desenrola o círculo, né? Na reta real. Bom, sinal da função seno. A função seno, ela vai ter o mesmo sinal que tem o eixo y. A gente sabe que o eixo y é positivo, acima do eixo x, e negativo abaixo do eixo x. Então, primeiro e segundo quadrante, você tem que o seno é positivo. Terceiro e quarto quadrante, você tem que a função seno, ela é negativa, tá? Vamos, para a gente finalizar essa aula, vamos então dar uma olhadinha no cosseno. Então, a gente já comentou que o cosseno, né, ele é a abscissa desse ponto, né? Então, o y é o seno, né, que a gente definiu há pouco. O cosseno é a abscissa. Então, você olha então para esse ponto aí, você vai olhar para o x dele aqui, e esse comprimento daqui, que é o x, a gente vai definir exatamente como o cosseno do ângulo. Então, de novo, você tem esse ponto, vai olhar para o segmento OP, esse segmento OP com o eixo x forma um ângulo, e o cosseno desse ângulo é exatamente esse comprimento aqui, ó, tá certo? E aí, como a gente fez lá com o seno, bora olhar também aqui cosseno os ângulos notáveis, né? O que acontece? Esse ponto daqui é o ponto 1, 0, como a gente já viu. Esse ponto é o ponto 0, 1. Esse daqui é o ponto menos 1, 0. Esse é o ponto 0, 1, 0 menos 1, tá? E aí, vamos olhar sempre para a abscissa. Cosseno está relacionado com eixo horizontal. Então, quem é o cosseno de 0? O cosseno de 0 grau, o 0 grau está aqui, é esse comprimento. Ciclo trigonométrico tem raio 1. Quem é o cosseno de π sobre 2 a 90 graus? 0, porque a abscissa de um ponto que está sobre o eixo y é 0. Então, cosseno de 90 ou π sobre 2, 0. Aqui, gente, ó, se você pegar aqui, ó, esse ponto daqui, a abscissa dele é menos 1. Então, cosseno de 180 é menos 1. Vamos pegar esse ponto daqui. Esse ponto daqui, a abscissa dele é 0. Então, significa que o cosseno de 270 ou 3π sobre 2, ele é 0. E, finalmente, né, volta aqui, cosseno de 360 coincide com cosseno de 0, que é 1. Do mesmo jeito, a gente marca os pontos aí no eixo cartesiano. Na horizontal aqui eu coloquei aqui em radiano, e os pontos máximos que pode assumir, né? Que o y pode assumir, que é menos 1 e 1. E aí você tem esse gráfico daí. Bom, observe que é bem parecido com o gráfico do seno. É porque, na verdade, o gráfico do cosseno é uma translação do gráfico do seno. Por isso que a gente não diz que o gráfico do seno é uma cossenoide. Na verdade, é uma senoide transladada. E é do mesmo jeito também, vamos ver aqui uma animaçãozinha. Aqui você caminhando sobre o ângulo, à medida que o ângulo vai sendo formado aqui, né? Você caminha sobre o ciclo trigonométrico. Os arcos descrevem esse gráfico daí. Bom, a função cosseno é positiva onde o x for positivo e negativo onde x for negativo. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante o cosseno é positivo. Faz esse desenho aqui, gente, e olha onde o x é positivo, onde o x é negativo. Mesma coisa para o seno, só que agora olhando o eixo y. Última coisa que eu queria mostrar para você é essa animação aí. Os dois gráficos unidos, e para vocês verem isso que eu acabei de comentar, né? Que o gráfico do cosseno é, na verdade, uma translação do gráfico do seno. Então, os dois gráficos vão ser desenhados aí.
Então, à medida que você vai formando os arcos aí, você vai desenhar em verde o cosseno e em roxo, desculpa, em verde o seno e em roxo o cosseno, tá? Então, você consegue, né? Só uma função foi a translação da outra. Se eu pegar aqui e arrastar esse gráfico roxo, eu consigo coincidir com outro. Então, com essa animação aí, a gente consegue ver muito bem essa relação entre os dois. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido bem. Trouxe aqui os principais conceitos para vocês. Na próxima aula, eu quero mostrar para vocês como é que essas funções trigonométricas, elas aparecem no Enem, tá? Observe que aqui eu defini só seno e cosseno, a tangente também. Só que a gente observa que quem aparece mais é seno e cosseno. O que seria a tangente? A tangente ela é definida como quociente do seno sobre cosseno, tá? Mas aqui eu me detive, né, pela questão do tempo, só essas duas funções, porque são as funções que aparecem. E aí na próxima aula eu quero contar para vocês como é que essas funções aparecem na prova do Enem, como é que eu devo estudar e me preparar para fazer questões desse tipo, tá bom? Bom, agradeço, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos.